Esta chamada está sendo gravada. Olá, turma! Estamos de volta com a nossa terceira aula. Espero que vocês estejam entendendo os processos, os conteúdos, né, de cada aula. E hoje vamos para mais um assunto bem bacana, para mais um tema bem bacana de nossa aula. E espero que todos participem, compreendam e estejam ligados aqui conosco. Bom, hoje vamos falar de avaliando a qualidade dos serviços prestados. Então, pessoal, isso é muito importante, porque nós falamos no marketing de serviços, nós falamos nas características dele, falamos nos 8Ps, falamos as principais ferramentas utilizadas no marketing de serviço, mas se nós soubermos tudo isso e não fizermos a avaliação da qualidade desses serviços prestados, esvazia os nossos conhecimentos, o nosso discurso, não é? Porque nós precisamos saber, compreender e, no entanto, avaliar o que nós estamos realizando. Então, para isso, a avaliação de qualidade dos serviços é fundamental para o sucesso empresarial. Ela permite entender se as expectativas dos clientes estão sendo atendidas e identificar as oportunidades de melhoria. Não é com a avaliação que a gente consegue visualizar e mensurar tudo isso? Então, na apresentação dessa aula, nós abordaremos métodos, ferramentas e estratégias para avaliar e aprimorar a qualidade dos serviços prestados, seja na iniciativa pública ou seja na iniciativa privada. Então, olha só, a importância da avaliação da qualidade. É importantíssimo que nós avaliamos tudo o que está sendo feito. Para quê? Para que a gente consiga mensurar a satisfação do cliente. Então, quer dizer, essa avaliação vai nos dar a percepção da avaliação do cliente, quer dizer, vai garantir para nós que as expectativas dos clientes sejam atendidas, gerando fidelização. Não é só fazer marketing, não, é avaliar para saber se nós estamos, de fato, atendendo, ou impactando, ou chegando nesses clientes preferenciais, não é? Então, nós vamos saber sobre essa satisfação do cliente. A competitividade também faz parte dessa importância da avaliação. Então, a competitividade é exatamente avaliar os serviços de qualidade dentro do mercado, como que eles estão sendo feitos, se eles estão sendo diferenciados, se estão suportando a competitividade, se eles estão, de fato, dentro dessas expectativas que nós criamos enquanto organização ou enquanto empresa. Também a melhoria contínua, quer dizer, vamos avaliar para saber, ou para mensurar, ou para indicar melhorias contínuas para a nossa prestação de serviço, como também as tomadas de decisão, quer dizer, a partir da satisfação do cliente, da competitividade, da melhoria contínua, nós vamos tomar a decisão em relação a esse marketing de serviço, a esses serviços prestados. Por quê? Porque a avaliação desse serviço vai nos dar essa condição de traçar novas tendências, nova forma de atender o cliente, nova forma de publicizar aquilo que nós estamos publicizando, enfim, em todos os aspectos que a gente viu lá na aula, na primeira aula, né? Com essa avaliação, nós vamos ser capazes de adaptar a nossa forma de levar esse serviço ao cliente. E os métodos de avaliação da qualidade? Pesquisa de satisfação, feedback espontâneo, medição do desempenho, análise de reclamação, tudo isso, pessoal, é uma forma, ou melhor, são formas, são modelos, são métodos de avaliação de qualidade. Por exemplo, a pesquisa de satisfação. Nós podemos aplicar questionário, entrevistas, nós podemos também ter conversas informais para captar a percepção do cliente sobre o nosso serviço prestado. Então, isso é uma forma de pesquisa de satisfação, entre outras, né? Nós trouxemos essas, mas tem várias outras. Medição do desempenho do nosso serviço, análise de indicadores como tempo de atendimento,
taxa de resolução e retenção de clientes. Quer dizer, a partir do momento que a gente define ou diz para o cliente que esse serviço será prestado, né, em um dia ou em 2 dias, seja em um mês, e realmente nós estamos prestando esse serviço dentro desse prazo estipulado, quer dizer, isso é uma forma de medir o desempenho, né? A retenção dos clientes, esses clientes que nós impactamos, eles realmente estão voltando, buscando o nosso serviço, porque se realmente nós tivermos clientes ou usuários que venham uma vez e não vêm, quer dizer, não vêm mais usar os nossos serviços, é sinal que nós não tivemos ou que nós não impactamos positivamente esse cliente. Então, quando falamos de avaliação de qualidade, a medição do desempenho, ela é importantíssima nesse quesito. Feedback espontâneo. Comentários e avaliações online em redes sociais é uma forma da gente mensurar isso, né? Sites da empresa, fórum de discussão. Então, quer dizer, você pega, por exemplo, uma empresa lá, você vai comprar um determinado produto ou serviço, a primeira coisa que a gente faz hoje, né, com as redes sociais, é correr lá para saber o que os clientes estão falando dessa empresa. Então, a gente vai lá, tem comentários muito positivos ou tem comentários muito negativos. Então, isso impacta a nossa decisão de utilização desse serviço ou da compra de produto desse cliente, ou melhor, desse fornecedor, não é isso? Então, quer dizer, nós não vamos correr o risco de comprar um produto se tem vários clientes avaliando negativamente esse produto prestado por essa empresa. Então, é muito importante que nós avaliamos esse feedback espontâneo das pessoas, porque ele é muito real, né? É muito real mesmo, e é muito importante nessa avaliação de qualidade. Como também a análise das reclamações, que nesse feedback espontâneo, ele vem tanto com avaliações positivas quanto negativas, né? E lá nós conseguimos entender por que os clientes estão reclamando ou elogiando tanto, né? Então, é importante que nesse método de avaliação da qualidade, nós percebemos ou nós identificamos a pesquisa de satisfação, a medição de desempenho, o feedback espontâneo e a análise de reclamação, ok? Então, entendendo as expectativas do cliente, se realmente esse serviço prestado, nós estamos avaliando ele e percebemos que há uma superação em relação à expectativa do cliente, é muito gratificante, não é? A superação são experiências memoráveis que excedem as expectativas. Às vezes você fala assim, nossa, o cliente ficou tão satisfeito, que ele me disse que superou as expectativas dele. E é assim, né, pessoal? Pode superar positivamente como negativamente. Então, a avaliação dessa prestação de serviço é importantíssima. E também é muito válida a satisfação do cliente, o alinhamento entre expectativa e entrega, né? Quer dizer, nós dissemos para o nosso cliente ou para o nosso usuário que nós iríamos entregar, dar o feedback, dar o retorno desse serviço que ele procurou em determinado tempo. Imagine que nós levamos menos tempo, o cliente vai ficar muito mais satisfeito. Então, esse alinhamento entre expectativa e entrega, ele é fundamental na avaliação e também na expectativa do cliente. Atendimento básico, cumprimento das promessas mínimas, né, de tempo, de qualidade, enfim, tudo isso também o cliente leva em consideração. Necessidades fundamentais, requisitos essenciais do serviço, não é? Que a gente consiga, de fato, atender às necessidades fundamentais, necessidades básicas do cliente ou do usuário. Por exemplo, às vezes fala assim, um determinado usuário vai lá e procura o seu departamento, a sua repartição, procurando um tipo de serviço. Aí você pode explicar para ele, olha, aqui nós não resolvemos o seu problema, mas eu vou te indicar a pessoa certa, o local certo para você procurar a pessoa que vai realmente resolver o seu problema. Isso, pessoal, é procurar atender às necessidades fundamentais dos usuários ou dos clientes. Então, isso está dentro da expectativa do cliente ou do usuário. Então, segundo Kobler, que é um pesquisador da qualidade da satisfação do cliente,
da qualidade, da avaliação desse serviço prestado, ele diz o seguinte, esse pesquisador, que a satisfação está diretamente relacionada ao alinhamento entre expectativa do consumidor e entrega da empresa. É lógico, né? Que a satisfação está baseada nisso, tanto na qualidade, quanto no tempo, quanto na forma de prestação de serviço, quanto na forma de entrega mesmo desse serviço com qualidade. Então, quer dizer, o cliente tem essa expectativa, o usuário tem essa expectativa. E aí, pessoal, nós temos algumas ferramentas para análise das expectativas. Quais são essas ferramentas? A comunicação direta, pesquisas, entrevistas, conversas informais para coletar a percepção da expectativa do cliente. Você está sentado com ele, tratando com ele, ou está atendendo ele, então você vai conversando que ele vai, de fato, apontando essas expectativas que ele tem em relação ao serviço que está sendo prestado. E aí, pessoal, isso nós chamamos de ferramenta, que é a comunicação direta. Observação comportamental, análise de como os clientes interagem com o produto ou serviço durante o uso. Então, quer dizer, o cliente te dá esse feedback justamente durante essa interação com o serviço. Análise de reclamações, estudo sistemático das queixas para identificar expectativas não atendidas. Então, também é outra forma, outra ferramenta que nós podemos utilizar, que é essa análise de reclamações. Hoje tem muito, né, pessoal? Tem, no caso, na iniciativa pública, tem o 0800, né, para a gente fazer reclamações e tudo. Nós quase não fazemos, né? Nós vemos que é muito pouco a utilização dessas reclamações, ou não são, né? Enfim, depende muito do local. Mas, então, nós temos esse canal para análise de reclamação, para se fazer reclamações, né? E também nas empresas tem aquela pesquisa de satisfação, né? Que espera realmente o cliente dar um feedback em relação a isso, ao serviço que foi prestado. Então, a análise de reclamação é também uma ferramenta de análise das expectativas do cliente ou do usuário. Feedback espontâneo, que é aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Se você está conversando com o cliente ou o cliente conversa com o cliente que já utilizou os nossos serviços, eles dizem assim, olha, a prestação de serviço daquela empresa é sensacional. Outra pessoa fala, eu vou lá no Detran, ou vou lá, enfim, num departamento, né, um departamento ou numa organização, e diz assim, Ave Maria, você vai sofrer, porque o atendimento lá é péssimo. Então, esses feedbacks espontâneos, eles são muito latentes na nossa sociedade, são muito latentes entre os usuários. Então, a gente tem que realmente observar tudo isso. Por quê? Porque são análises de expectativas do cliente. Então, o cliente está sempre colocando essa sua satisfação ou insatisfação para as pessoas, verbalizando, não é? Então, é muito importante que nós estejamos ligados a toda essa expectativa do cliente para que realmente elas sejam atendidas dentro dessa perspectiva de avaliação dos serviços prestados. Gerenciando as expectativas do cliente, compreender, identificar as expectativas reais do cliente através de pesquisas e comunicação direta, compreender essa expectativa do cliente, não é? Sentar, conversar, alinhar, estabelecer limites claros e promessas realistas sobre o serviço oferecido. Então, faça um alinhamento, pessoal, que ele seja de fato possível de você atender ou possível de você realizar. Não diga para o cliente ou para o usuário que está pronto daqui um dia e você leva 10 dias, 20 dias para entregar. Então, esse alinhamento é uma expectativa que realmente é necessária ser trabalhado junto ao cliente ou ao usuário. Comunicar, manter transparência sobre o que pode ser entregue, limitações, possíveis resultados. Então, essa comunicação, ela é fundamental. Aliás, comunicação é fundamental em todos os processos, né? Imagine nesse processo de serviço, de prestação de serviço. Então, comunique, converse com o seu cliente, seja transparente com ele, fale a verdade. Olha, se não foi possível realizar daquela forma, retome com o seu cliente, senta, comunica a ele, seja transparente o suficiente para que realmente o seu cliente seja, como se diz, seja bem monitorado ou seja bem informado
de tudo que ele precisa em relação ao serviço que está sendo executado para ele. Por quê? Porque isso é uma forma de gerenciamento da expectativa do cliente. Se você prometeu uma coisa e não conseguiu realizar, quer dizer, nem é bom que se prometa se não conseguir realizar. Mas, caso não seja possível realizar, retome com o seu cliente, converse com ele, mantenha a transparência dos processos, tá, pessoal? E também a superação é uma forma de gerenciamento de expectativas do cliente. Buscar exceder essas expectativas de pontos estratégicos para criar experiências memoráveis. Então, o que a gente puder fazer de melhor na prestação de serviço, pessoal, nós temos que realmente tentar fazer. Por quê? Porque nós estamos superando a expectativa do cliente. Imagine o quanto é bom, imagine você, o quanto você fica feliz e satisfeito quando supera suas expectativas. Então, é uma forma, de fato, de atender ou de realizar essas expectativas do cliente, é deixá-lo muito satisfeito, né? Para além de satisfeito, muito satisfeito. E aí nós temos instrumentos de avaliação de satisfação, que são métodos qualitativos, métodos quantitativos e canais de coleta. Utilizando todas essas ferramentas que nós vimos anteriormente, nós podemos utilizar esses instrumentos de avaliação. Métodos quantitativos, entrevistas em profundidade, grupos focais, observação direta, análise de comentários. Então, tudo isso são instrumentos de avaliação que nós podemos utilizar nessa questão. Métodos quantitativos, pesquisa de satisfação, escala de avaliação de 1 a 10, né, que o cliente possa fazer, de fato, nos dar esse feedback. Net Promoter Scores, que é os NPS, muito utilizado hoje. Análise de estatística, tudo isso são métodos quantitativos. E canais de coletas, formulários online, pesquisa por e-mail, atendimento telefônico, aplicativos móveis. Lembra quando você fez quer dizer, um procedimento, ou você, enfim, procurou um serviço, por exemplo, levou seu carro lá na concessionária para que realmente fosse feito a manutenção de 10 mil quilômetros, né? Depois que você foi embora, no segundo, terceiro dia, eles ligam, fazem um atendimento telefônico para saber, de fato, qual é o seu nível de satisfação em relação aos serviços prestados. Então, hoje, pessoal, está tendo muito esses canais de coleta, muito utilizado nas empresas e também na iniciativa pública. Como foi o seu atendimento? Qual o nível de satisfação que você teve em relação aos nossos serviços, a prestação dos nossos serviços? Então, esses instrumentos que nós acabamos de falar, métodos quantitativos, métodos qualitativos, canais de coletas, está sendo muito utilizados hoje. Por quê? Porque realmente as pessoas querem nos dar esse feedback. E a empresa precisa desse feedback, né, para tomar novas iniciativas, novas formas de trabalho, né, para realmente tomar decisões dentro da empresa, avaliar para saber se realmente você está prestando um bom serviço, se os clientes estão, de fato, satisfeitos, se você está atingindo a expectativa do cliente. E, acima disso, pessoal, você está fazendo tudo isso para quê? Para fidelizar o cliente, né? Não adianta você trabalhar tanto e não fidelizar seu cliente. Você tem, de fato, que dizer assim, olha, eu prestei serviço para aquele cliente e ele voltou. Por quê? Porque ele gostou do serviço prestado, né? E aí, pessoal, nós temos os gaps da qualidade. Quais são eles? Expectativa. O que o cliente espera receber baseado em promessas, experiências anteriores e recomendações. Então, quer dizer, você tem que ter esses parâmetros de pensar assim, a partir de que o cliente, eu tenho que trabalhar para que o cliente realmente esteja satisfeito? Nas expectativas, nos gaps. A diferença entre o esperado e o percebido, a principal fonte de insatisfação do cliente, o que o cliente esperava, o que realmente foi entregue para ele. Então, eu tenho que avaliar, eu tenho que ter esse fenômeno de avaliação, essa percepção de avaliação entre o que estava sendo esperado e o que foi, de fato, entregue, e se o cliente realmente ficou satisfeito. A percepção também é outra forma
de avaliar essa qualidade, como o cliente realmente experimenta e avalia o serviço recebido. Como é bom, né? A gente ter essa expectativa em relação ao serviço e a minha percepção ser assim, nossa, o serviço veio muito melhor do que eu esperava. Isso é fundamental, pessoal. E as empresas hoje buscam essa qualidade, essa eficiência e essa entrega muito satisfatória ao cliente. Então, hoje nós caminhamos para isso. Então, quando se fala em avaliação da qualidade, é justamente para que a gente tenha esse retorno e possa melhorar a partir de todos os serviços prestados. E os ajustes, né? A partir das ações, dessas ações, alinhar a entrega à expectativa ou gerenciar expectativas irrealistas. Então, quer dizer, com os ajustes, você vai ter essa percepção do que foi feito, do que foi entregue, do que o cliente esperava, do que o cliente realmente tem hoje de satisfação ou insatisfação. Então, são essas e outras condições de avaliação dessa qualidade do serviço prestado. E as normas e certificações de qualidade? O planejamento, a ação, a implementação, a verificação, são normas de certificação de qualidade que nós precisamos implementar dentro das nossas empresas ou dentro dos nossos órgãos ou dentro das nossas organizações. O planejamento, pessoal, estabelecer objetivos e requisitos de qualidade. Sempre que você for prestar um serviço, você ter um planejamento. Por quê? Porque é esse planejamento que vai te dar condição de prestar um bom serviço, vai ter condição de te dar um direcionamento para a qualidade desse serviço, para a melhor satisfação do cliente. Implementação, desenvolver processos conforme o planejado. Implementar é colocar em prática o planejamento. Você vai desenvolver esses processos a partir do planejamento, e aí nessa implementação pode, inclusive, verificar o que de fato você pode melhorar, né, no que foi planejado. Ações, melhorar continuamente com base na análise. Quer dizer, ao implementar, você vai ter essas ações. Por quê? Quando você está implementando o planejamento, você vai falar, isso daqui pode ser melhor, isso daqui pode ter um alinhamento muito melhor do que foi feito com o cliente. Então, você vai fazendo isso, né? Você vai realizando isso com esses passos da certificação da qualidade. E a verificação, monitorar e medir esses resultados o tempo todo. Então, quando você vai prestar um serviço, para você ter certificação da qualidade desse serviço, você tem que levar em conta o planejamento, a implementação, a ação e a verificação. Por quê? Porque são passos que realmente te dão condição de estabelecer um bom trabalho ou um trabalho de qualidade para os seus clientes. E aí, seus clientes ou usuários. E aí, nós vimos lá na ISO 9001 de 2015, que estabelece requisitos para sistemas de gestão de qualidade, ajudando as empresas a entender consistentemente os requisitos desses clientes. Então, se vocês tiverem a oportunidade, veja lá a ISO 9001 de 2015, que estabelece esses requisitos, que certifica, que estabelece normas de qualidade para a prestação de serviço. Já viram ali, quando está falando de um serviço, ou da qualidade do serviço, que cita a ISO 9001? Então, sempre tem essa legislação como referência quando se fala em normas e certificação de qualidade. E, para além disso, pessoal, nós temos estratégias para a melhoria contínua, né, de prestação de serviços. Então, assim, vamos estar avaliando aquilo que foi feito, aquele serviço que foi prestado, e vamos estabelecer melhoria contínua. Por quê? Porque nada é tão bom que não possa ser melhorado, não é? Apesar de você ter feito o planejamento, de ter implementado, de ter ações, de ter avaliação daquilo que foi feito, você pode, sim, de fato, estabelecer melhorias contínuas nos seus processos de prestação de serviços.
Então, nós podemos estar fazendo isso, inclusive, diariamente, a cada serviço prestado, né? Por exemplo, você, como um agente público, você prestou um serviço, depois você pode pensar: olha, eu realmente utilizei métodos de qualidade, eu realmente entreguei um serviço de qualidade para esse usuário. Então, esses questionamentos são gaps que realmente te faz entender que você pode prestar um serviço melhor para o seu usuário, para o seu cliente. Então, a partir da avaliação, né, desse monitoramento da realização dos serviços, é que realmente nós podemos melhorar, nós podemos entregar uma satisfação bem eficaz, eficiente para os nossos clientes ou para os nossos usuários. Então, a avaliação de qualidade é um processo contínuo para resultados efetivos, para que resultados efetivos integrem o feedback dos clientes ao planejamento estratégico. Implemente melhorias sistematicamente. Então, lembre-se, uma experiência positiva transforma cliente em defensores de sua marca. Isso é muito real, né, pessoal? Quando você fala em uma empresa, quer dizer, não precisa você sair por aí falando o quanto o seu serviço é de qualidade. O próprio cliente faz esse trabalho por você. Porque se o cliente realmente tem satisfação, ele vai dizer para muitas pessoas. Dizem que um cliente satisfeito, ele comenta com uma, duas pessoas. Agora, o cliente satisfeito, ele interage com 10 pessoas ao mesmo tempo para falar da insatisfação dele. Então, o que nós precisamos? De fato, é entregar o melhor que a empresa puder, avaliar esse serviço prestado, implementar estratégia de melhoria, né? Estratégia de melhoria contínua dentro da empresa, para que realmente a gente possa satisfazer da melhor forma possível os nossos clientes e os nossos usuários, né? Porque investir na qualidade do serviço é um diferencial de competitividade no mercado. Às vezes você tem ali 4, 5, 10 empresas que têm o mesmo serviço, às vezes pelo mesmo valor, mas você já tem indicativo de um colega ou de outro, ou de um usuário que diz assim: olha, aquela empresa é sensacional. Então, quer dizer, aquela empresa presta um serviço impecável. Eu super indico, né, o serviço daquela pessoa ou daquela empresa. Então, quer dizer, o cliente satisfeito, pessoal, ele é o nosso maior aliado. Não é assim? Ele é o nosso maior aliado. Então, nós precisamos manter essa melhoria contínua na nossa empresa. Então, benefícios da avaliação no setor público, trazendo agora para a nossa perspectiva de gestores públicos, como que esses benefícios, ou como que essa avaliação beneficia o setor público. Beneficia a partir da voz do cidadão, reconhecimento como parte importante no processo, não é? Nós sempre vamos avaliar e dizer assim: olha, o que o usuário diz, o que o usuário dá esse feedback para nós, é realmente o reconhecimento dessas pessoas como parte importante no processo. Nós vamos reconhecer esse feedback como pessoas que realmente estão dando feedback sobre os nossos serviços prestados. Se precisamos melhorar muito mais, né? Enfim, então nós precisamos de reconhecer o nosso usuário como parte importante no nosso processo. Melhoria da percepção, maior satisfação para os usuários reais. Se eles vão falar da insatisfação, então nós precisamos de reconhecer esse cidadão e de reconhecer esse cidadão como parte importante do processo e, a partir do que ele diz, a gente fazer essa melhoria, essa satisfação desses usuários, porque quando ele realmente reclama, é porque são reclamações reais. A gente tem que avaliar o serviço prestado e reconhecer a fragilidade nessa prestação de serviço a partir da voz do cidadão. Eficiência orçamentária, otimizar os processos antes de aumentar o orçamento,
né? Às vezes a gente cobra muito, às vezes a gente, como gestor público, quer colocar muitos serviços à disposição do cidadão, mas nós não tivemos um orçamento, nós não tivemos um planejamento para a prestação desse serviço. Então, não adianta a gente querer oferecer aquilo que a gente não consegue. Criar expectativas, né, nos nossos usuários, sendo que a gente não tem condição de oferecer aquele serviço. Então, a gente tem que fazer essa avaliação e que essa avaliação, a partir desses pontos aqui, ela seja benefício realmente para a melhoria dos nossos processos. E desenvolvimento gerencial, novas habilidades para gestores públicos. Então, quer dizer, a partir, né, dessa avaliação, nós vamos poder tomar decisões dentro desses órgãos ou dentro da gestão pública de como melhorar ou de como aperfeiçoar, né, esses processos em relação à prestação de serviço ao cidadão. Então, é muito importante que nós enxergamos como gestores públicos esses benefícios da avaliação. Trouxe alguns benefícios, mas nós podemos alencar outros benefícios, não é? Lá na iniciativa pública, nós podemos, a partir dessa avaliação, nós podemos elencar vários benefícios que essa avaliação traz para a melhoria contínua dos processos na gestão pública. E é necessário fazer isso, né, pessoal? Que às vezes nós falamos assim, olha, é um descaso a forma que as pessoas nos atendem na iniciativa pública. A gente fica muito entristecido e muito insatisfeito, não é? Então, nós, como futuros gestores públicos, nós precisamos entender muito bem desse marketing de serviço, entender dos benefícios, entender dos instrumentos que nós podemos utilizar na avaliação para que nós possamos entregar qualidade para os nossos usuários. Então, com isso, pessoal, nós entendemos que realmente não é só na iniciativa pública ou na iniciativa privada que nós precisamos entender que é necessário ter qualidade na entrega dos serviços. Inclusive, na iniciativa pública, nós precisamos entender que nós precisamos ter, de fato, melhoria constante, contínua nesses processos. E nós, como gestores públicos, futuros gestores públicos, precisamos ter esse olhar a partir da gestão de serviços que vocês estão estudando, que vocês estão tendo muitos conhecimentos dessa gestão, nós vamos sim ter perspectivas de entregar de ter e entregar serviços de qualidade, serviço de eficiência para os nossos usuários. Então, entender a gestão de serviço é colocar em prática a melhoria desses serviços cada vez mais. É entender que nós precisamos ter eficiência e avaliação contínua desses serviços. É entender que nós precisamos implementar estratégias de melhoria constantemente para termos uma melhor entrega para os nossos clientes ou usuários. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula hoje. E eu deixo essa reflexão para vocês. Como eu estou recebendo esse serviço, a prestação desses serviços públicos enquanto usuário? Né? Eu estou satisfeito ou eu não estou satisfeito? Então, a partir dessa reflexão, você também vai entender como você gostaria de agir como gestor público para a melhoria da qualidade dessa entrega desses serviços. Então, é nessa perspectiva que eu termino essa aula e espero que vocês leiam o material que está na rota, que vocês interajam mesmo com esse material e tirem o melhor proveito de tudo. Um abraço a todos e até a próxima.